todas as palavras têm autoridade dentro da Bíblia, porque todas elas são inspiradas no que na intenção que Deus deu a cada um dos seus autores. Uhum. Depois no versículo 11, aí ele faz aqui uma referência, uma comparação a esses, né? Que dissimuladamente tinham se infiltrado, como ele menciona lá no início. Aí deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Ele faz três comparações aqui sobre eventos do Antigo Testamento, mostrando qual é a condição dessas pessoas. Mostrando um papel ou um comportamento ganancioso, comportamento maligno e um comportamento rebelde. E isso aqui é muito curioso, porque, de fato, isso vai destruindo, né, a essência, se não houver, obviamente, uma vigilância, um cuidado, vai destruindo a essência do papel da igreja. Porque na igreja nós temos que trabalhar, primeiro, sem ganância, sem motivação egoísta, sem busca de lucro próprio ou de interesse pessoal. Nós temos que ser bondosos e generosos e pacientes, e não rancorosos, assassinos, no sentido de querer minar ou anular a expressão do outro, as expectativas do outro. E também, né, não podemos nunca nos rebelar contra as autoridades da igreja, nem contra a palavra, nem contra o próprio Deus. Então, esses três comportamentos que precisam acompanhar um cristão são justamente comportamentos que marcam a vida daqueles que tem um outro, usam uma máscara, na verdade, dentro da igreja, né? Estão lá de maneira dissimulada. E aí no versículo 12 ele diz assim: esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. Tem uma referência aqui, né, Ricardo? Rochas submersas. Assim que eu li essa palavra, né? Eu já tinha lido, claro, várias vezes, mas na hora me lembrei. Por que Judas deu esse exemplo maravilhoso de rochas submersas, né? Porque uma rocha submersa é uma rocha que ela está debaixo da superfície da água. Os navios, né, os barcos, navios que navegam naquela região onde tem essa rocha, não veem essa rocha e, consequentemente, podem ali bater e naufragar. Eu citei um exemplo de uma corveta da Marinha que naufragou em 1983, próximo à ilha de Fernando de Noronha, corveta Ipiranga. Conheci pessoas que estavam nela. Ela naufragou por causa disso. Uma rocha submersa? Uma rocha submersa. Essa rocha estava a alguns metros, 5 metros abaixo da superfície da água, e o comandante do navio, ele por descuido, quis passar por um lugar onde ele não deveria passar, por descuido ele quis passar por ali, acabou batendo nessa rocha, e essa rocha fez um rasgo no casco do navio, e eles foram obrigados a sair do navio e depois fazer com que o navio afundasse, já que não tinha salvação. Eles mesmos providenciaram, a Marinha mesmo providenciou que o navio afundasse. E ele está lá hoje, o navio, servindo de ponto turístico para mergulhadores. E de exemplo também. De exemplo, né? Mas o interessante é isso, é que essas pessoas, esse tipo de gente, né, heréticos, falsos mestres, que querem negar o sacrifício de Cristo, são assim como essas rochas submersas. Você, às vezes, não percebe que eles estão ali. Mas cuidado, que eles podem fazer naufragar. Sua vida espiritual, né? A vida espiritual de alguém pode fazer naufragar até mesmo uma igreja local por causa dos seus ensinos errados e heréticos. Então é muito interessante essa analogia que Judas faz, e interessante também as outras que a gente vai ficar comentando aí, as outras analogias que ele faz. Isso que você falou, por que que essa corveta afundou? Porque o comandante mandou o navio para um lugar que ele desconhecia a topografia, né? Vamos dizer assim. E, queridos, quem não conhece a palavra, não tem como, às vezes, não submergir com uma rocha dessas. Você tem que saber onde você anda. Você tem que saber quem você é. Onde é que nós vamos encontrar isso? Na palavra. Tem muito irmão que a gente vê, às vezes, que ele só
se orienta pelo que os outros dizem, pelo que os outros falam. Ah, é um vídeo do YouTube, é uma mensagem que eu li lá no Instagram, lá no Facebook, e não lê a palavra, e não sabe nem no que crer. E quando vem uma rocha dessas, rasga o casco e ele vai poder afundar. Porque não sabe onde está andando, né? Depois ele vai dizer assim, são pastores que cuidam de si mesmos. Isso aqui é um ponto muito interessante, né? Porque a vocação que Deus dá à liderança da igreja, mas não só aos cristãos de maneira geral, é para cuidar uns dos outros, para apoiar uns aos outros, para exortar uns aos outros. E não para cuidar de si mesmo, né? Porque o corpo faz isso.